Nós vivemos uma época onde, de fato, o mundo tenta distorcer as coisas. Como, por exemplo, o patriarcado, que, segundo a Bíblia, foi criado com o objetivo de proteger a mulher do trabalho difícil, do trabalho árduo, de ter que sair de sua casa para caçar, pescar e fazer tantas outras coisas. O patriarcado, que foi criado com este objetivo, o mundo inverteu e o chama de machismo. O mundo tende a fazer sempre isso. Mas não é porque muitos invertem as coisas, trocam seus significados, que nós vamos deixar de aprender de fato como as coisas são. Vê, isso não é verdade. Não é porque muitos amam o dinheiro, idolatram o dinheiro, fazem do dinheiro seu Deus, que nós viveremos na miséria por conta de algumas pessoas pensarem dessa forma. Claro que não. Não é porque um grande número de pastores, ladrões, estão dispostos a fazer tudo para saquear a ovelha e não para alimentar a ovelha. Não é porque existe grande número de pastores assim, que nós vamos deixar de pregar aquilo que é correto a respeito de finanças, de prosperidade. E como eu falei aqui nos últimos domingos, eu não tenho nenhum problema em falar disso aqui. Os irmãos sabem que, na verdade, nós falamos até pouco a respeito de dízimo, oferta, de dinheiro e por aí vai. Então, essa série que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de nós aqui. Quando nós pregamos a respeito de arrependimento de pecado, o grande objetivo é que, no final da mensagem, você se arrependa, mude. Quando nós pregamos a respeito de perdão, o objetivo é que, de fato, você aprenda a perdoar segundo a Escritura. Da mesma forma, quando nós pregamos sobre finanças, como essa série que eu estou fazendo, o objetivo é sim que sejamos famílias prósperas, assim como é próspera a alma. Lembra que o apóstolo João vai dizer isso daí? Eu oro para que vocês sejam prósperos como é próspera a tua alma. Então Deus não tem nenhum problema com prosperidade financeira, tem com pobreza, com riqueza, nenhum. E nós sabemos, né, que se, como eu disse nas últimas mensagens, se nós somos bons mordomos e administramos bem nossas vidas financeiras, nós podemos ajudar muito mais pessoas, que é um dos objetivos da Escritura. Portanto, se sua vida financeira tem sido um caos, se a pobreza tem sido sua companheira durante anos, saiba que o grande problema não está na falta de estudo, porque tem muitas pessoas com diploma, às vezes até 2, serviços que ganham bem, mas ainda assim, essas pessoas vivem endividadas. Robert Kiyosaki, autor daquele best-seller Pai Rico, Pai Pobre, ele vai dizer que, a tese do livro é basicamente isso, né? Ele tinha 2 pais, na verdade o pai rico era o pai de um amigo dele, e o pai pobre era o pai dele mesmo. E ele diz que o seu pai pobre era o pai instruído, o pai que tinha curso superior, o pai que era funcionário do governo, o pai que ganhava bem, este era o pobre. Em compensação, o pai rico era um pai que tinha saído da escola, não tinha terminado o ensino médio, mas sabia como lidar com o dinheiro, sabia como administrar as coisas e, consequentemente, avançou muito mais. E eu quero hoje, com base aqui no texto de Gênesis, na criação, mostrar princípios básicos de como, de fato, nós podemos sair da pobreza, sair das dívidas, sermos famílias mais prósperas. E eu sei que, falando isso, talvez você pense assim, pastor, mas quantas vezes já ouvi pessoas dizerem assim, olha, eu sou fiel a Deus, eu me esforço para ser um bom pai, um bom marido, sou fiel com o meu dízimo, mas as coisas parecem que não andam. É porque, se você é fiel nessas coisas, mas você não administra bem as suas finanças, você não é sábio segundo a Escritura em relação a dinheiro, não adianta. Em Gênesis 2, olha, vai só uma página para frente, um capítulo para frente, Gênesis 2, versículo 5, vai dizer assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta no campo, na terra, e nenhuma erva no campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia o homem para lavrar. Por que as coisas aqui em Gênesis 2 ainda não tinham fluído? Porque faltavam 2 coisas. Faltava a chuva, ou seja, um sinal da bênção de Deus, porque a chuva não depende do homem, mas faltava também o homem para trabalhar. Nós vamos ver em toda a palavra, que para que nós possamos ser prósperos, essas 2 coisas devem andar juntas. A bênção de Deus e o trabalho do ser humano. É assim que funciona. Em João capítulo 9,
um cego é curado por Jesus Cristo, Jesus faz um lodo, passa no seu olho. E é interessante que o homem cego, Jesus faz isso e diz assim: vai e lava-te nos tanques. E o homem vai ainda cego. Ou seja, Jesus faz um milagre na vida dele, mas diz assim: calma aí, agora dá um gás aí também. Faz pelo menos isso aqui, vá até aquele tanque. Então o milagre acontece, porque na maioria das vezes, quando se trata de finanças, o milagre é a bênção de Deus sobre o nosso esforço, sobre aquilo que fazemos, sobre o quanto nós nos dedicamos. Eu não creio que, se você for um cristão genuíno, você nunca passará necessidade. Há inúmeros princípios na Escritura que dizem isso. Paulo, ele vai dizer que até a presente hora nós sofremos fome, sede, nudez e não temos morada certa. O apóstolo chegou a um período da sua vida a ponto de ser um miserável, de não ter nem o que comer, nem o que se vestir. Nós vemos Jó, que não perdeu apenas dinheiro, perdeu tudo que ele tinha. Então, de fato, acontece de mesmo crentes fiéis passarem por necessidades, por sofrimento, mas a maioria dos sofrimentos que nos sobrevêm em relação às finanças não tem a ver com Deus, tem a ver com burrice nossa, com má administração de nossa parte. Não sabemos lidar com o dinheiro da forma correta. Ah, pastor, mas fiquei desempregado. Se você ficou desempregado por conta da sua fidelidade a Deus, por conta de não se dobrar diante de um sistema corrupto, joia. Mas muitos perdem o emprego porque são preguiçosos, chegam atrasados, não são produtivos. E depois, ai Deus, onde eu errei? Ora, você não tem feito a sua parte. Então é necessário que essas coisas, elas andem juntas. E eu quero aqui então, com base na criação, passar alguns princípios a respeito disto. Põe ali primeiro, por favor. O primeiro princípio: para você deixar de ser pobre, você precisa agir com sabedoria. É o que nós vemos aqui na Escritura. A primeira coisa que Deus disse é que haja luz. Em João capítulo 1 ele diz assim: sem ele nada do que foi feito se fez. Eu sei que muitos, diante das dívidas, como eu preguei na última semana, pensam que a resolução de seus problemas seria ter mais dinheiro. Pastor, se eu ganhasse pelo menos 2 vezes o que eu ganho hoje, se eu ganhasse 3 vezes o que eu ganho, R$2.000 a mais que seja, os meus problemas financeiros estariam resolvidos. Mentira, não estariam resolvidos. O seu problema é falta de sabedoria. É isso que Provérbios vai dizer. Nós precisamos de sabedoria. Eu lembro há uns meses atrás, um irmão, ele queria me emprestar um livro, né? Ele disse assim: pastor, lê esse livro aqui sobre finanças, o senhor vai gostar muito. O nome do livro era Do 1000 a 1 milhão sem tirar o cafezinho, do Tiago Nigro. Eu falei para ele: não quero não. Lê, pastor, é bom. Eu falei: não, é do 1000 a 1 milhão sem tirar o cafezinho. Eu não tenho 1000, para que eu vou ler? Deixa eu batalhar primeiro de outra forma. Eu preciso procurar outros meios, porque a coisa estava feia mesmo, né? Aí então, um canal que eu acompanho na internet, o apresentador, ele está fazendo uma chamada dizendo o seguinte: aprenda a investir com R$50. Eu falei: opa, já está minha praia, né? 50, dá para dar uns pulos ali e conseguir. Aprenda a investir com R$50. Eu fiquei curioso e fui assistir o vídeo que ele tinha feito a respeito disso, para ver, né, qual investimento você começa com apenas isso. E para minha surpresa, ele disse: livros, sabedoria. Indicou alguns livros ali. Eu falei: é isto que nós precisamos. Nós precisamos de sabedoria. O dinheiro, ele não traz sabedoria, mas a sabedoria, ela tem este poder, sim, de trazer dinheiro. Não foi isso que nós vemos com Salomão? Salomão, ele podia ter pedido dinheiro, vida longa e qualquer outra coisa para Deus, mas o que ele pede? Ele pede sabedoria. E por conta de ter pedido a Deus sabedoria, diz a Escritura que Deus concede a ele muitas outras coisas, inclusive dinheiro. Faça uma pesquisa na sua casa, você vai ver. A maioria das pessoas que ganham dinheiro de forma súbita assim, elas em pouco tempo ficam quebradas novamente. Procure, faça uma pesquisa no Google sobre ganhadores do Big Brother, ou ganhadores da Mega Sena. Pessoas que por um período vivem bem, mas depois quebram de novo. Por quê? Porque o dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que a pessoa tem. Se a pessoa, ela foi treinada uma vida inteira para que o dinheiro que entra, ela gasta, se entrar bastante, ela vai gastar bastante. Ela não vai saber investir, ela não vai saber poupar, ela não vai saber guardar uma parte, mas ela vai gastar tudo. E vai acontecer o quê? Vai ver falido. Portanto, se você tem isso em mente, ora, mais dinheiro, mais eu posso gastar.
a tendência é você viver uma vida medíocre, uma vida miserável. Agora, se você muda o seu pensamento e começa a entender que, olha, se está entrando mais dinheiro, se eu tive tanto de aumento, eu vou acrescentar uma pequena parte para uma melhoria de vida, mas o restante eu vou guardar, investir, vou aplicar. A tendência é com o longo, ao longo do tempo, você de fato prosperar ainda mais. Portanto, é sabedoria que eu e você precisamos. Provérbios 24 vai dizer isso: mais poder tem o sábio do que o forte. Mais poder tem o sábio. O que você acha que é mais difícil? O que você acha que é mais pesado, melhor dizendo? Carregar um piano ou apertar algumas teclas? Mais pesado é carregar um piano. Mais difícil é tirar arranjos que soem bem aos ouvidos. O sábio sempre vai ganhar mais, sempre vai avançar a mais. Portanto, você tem uma escolha diante de você e você precisa optar qual caminho você quer seguir. Prefira carregar livros hoje do que carregar pianos amanhã. Sabedoria é saber que em primeiro lugar vem o trabalho e só depois o lazer. Você percebeu aqui como que Deus fez o mundo? Como foi a criação? Deus mostrou essa ordem. Primeiro ele trabalhou por 6 dias, para só então no 7º desfrutar daquilo que ele havia trabalhado. Este é o padrão: você primeiro trabalha, depois desfruta. Primeiro você planta, depois você colhe. Agora, quando você tem o hábito de comprar a prazo, você está invertendo isso. Você quer desfrutar de algo para depois trabalhar e pagar. Foi o que eu disse nas últimas semanas: fuja de todo tipo de dívida, todo tipo de dívida, faça isso. Ah, pastor, mas se não for assim, pobre nunca tem nada. É por causa de pensar assim que provavelmente você está quebrado. Se não fosse parcelinhas, eu nunca tenho nada. Se não for a prestação, não tem nada. Porque, no fundo, você sabe, né? Pobre, para comprar alguma coisa, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de uma frase de efeito que ele goste. Do tipo: compra, depois nós corre atrás. É só disso que precisa. Você não precisa de dinheiro. Ou, eu trabalho, eu mereço. Já disse isso para você mesmo? É por isso que a maioria continua endividada. Se você quer deixar de ser pobre e de fato prosperar, você precisa aprender a agir com sabedoria e não agir com emoção. E não ser influenciado por circunstâncias da vida. Porque tem pessoas que E aplicativo celular é uma maravilha, né? Manda um monte de promoção para a gente lá. Se tem esses aplicativos aí, Shopee, Temo, nossa, é o tempo todo. É uma tentação. Meu carrinho vive lotado, mas eu vivo fazendo a limpa. Eu não preciso. E vou arrancando. É porque na maioria das vezes nós nos endividamos porque nós agimos não pela razão, mas pela emoção. Daí está lá: promoção 10 vezes sem juros. Já falei semana passada. É mentira, é enganação. Não existe isso de comprar sem juros. Os juros já está embutido. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, de fato, se nós queremos aprender a prosperar e a deixar de ser pobre, é agir com sabedoria. Segundo, devemos ter organização e planejamento. Deus, ele planejou para criar o mundo. Ele contabilizou as coisas. Ele, de fato, tinha tudo anotado. Se você ler as parábolas, tanto do Antigo Testamento como do Novo, você vai ver. Deus, ele sabe de todas as coisas. Lembra a parábola da ovelha perdida? Uma ovelha se perdeu. Talvez a maioria de nós, que eu, talvez todos. Calma, mas você tem 100 e perdeu uma? A gente nem dá conta. Ah, nem vi, é uma só. Não é que Deus percebeu? Não, está faltando uma aqui. A Bíblia diz que o fio de cabelo da nossa cabeça, Deus sabe. Tudo contabilizado. Agora, muitos não avançam, sabe por quê? Não sabe nem quanto ganha. Não sabe nem quanto tem de despesa fixa. Não tem uma planilha daquilo que entra e daquilo que sai. Deus, ele tem um livro, o livro da vida, escrito o nome dos eleitos. Imagina se Deus perde a parte do livro que está o seu nome. Imagina que Deus tivesse, só ilustração óbvia, né? Que Deus tivesse ali um livrinho para cada letra do alfabeto. Aí, o Paulo está lá, chega diante de Deus: Senhor, foi fiel a vida inteira aí, o senhor lembra, né? Frequentei a igreja, os irmãos, jogava bola, igreja, fiel.
Aí Deus está lá, qual o nome mesmo? Paulo. Ai, meu Deus, cadê o caderninho do P? Ai, Jesus amado. Paulo, calma aí. Puxa, Paulo, não estou achando aqui. Você imagina, se Deus fosse relapso, como muitos, que nem sabe quanto que entra, nem quanto que sai. A sua vida financeira, ela precisa de planejamento. Você precisa ter um rumo. E dentre esses planejamentos, você precisa ter prioridades. Financeiramente falando, qual que é a sua prioridade? Sair do aluguel, ter a casa própria, carro, casar. Você precisa ter prioridade. Qual que é a prioridade de Deus na criação? Deus tinha uma prioridade. Qual era? Criar o homem. E como Deus tinha o objetivo de criar o homem, Ele trabalha 6 dias, 5 dias, melhor dizendo, investe. Para quê? Para que o seu objetivo pudesse ser concluído lá no 6º dia. E então Ele pudesse colocar o homem no mundo todo pronto. Você precisa aprender a se organizar, senão seu objetivo não vai se concretizar. Claro que não. Imagina se Deus invertesse as coisas. Se o objetivo dele fosse o homem, mas ele fizesse o homem no 1º ou no 2º dia. Não teria como o homem ver, porque as coisas ainda não estariam prontas. Agora, quantos não invertem as prioridades? Conversava com um jovem uma vez, ele queria casar. Eu disse a ele, olha, você trabalha, você mora com seus pais, você tem por obrigação viver pelo menos ali, no máximo, com 20% do que você ganha. Você não precisa mais do que isso. Os outros 80%, guarde, invista, aplique. Não seja infantil a ponto de sair por aí comprando PlayStation 5, Mizuno de R$1.500. É loucura. Aproveita que você está na casa dos seus pais e guarde. Agora, muitos invertem essas prioridades. Muitos têm como lema de vida o Carpe Diem, ou Hakuna Matata, lembra? O vida louca, né? Vive aí, deixa a vida me levar e assim vai. E por conta disso acabam definhando financeiramente. Pastor, nós precisamos aproveitar a vida. Já vi muitas pessoas dizendo assim, temos que aproveitar a vida, não sabemos o amanhã. A pessoa está dizendo isso às vezes há 40 anos. Continua quebrado. Porque quer tanto aproveitar a vida, que não consegue poupar, que não consegue guardar hoje, que não consegue investir hoje. Portanto, tenha objetivos, tenha planejamento, tenha prioridades. Quando eu entrei no quartel, eu lembro que era recruta, lá em 2004, nossa, ficando velho, né? E eu lembro que, como recruta, eu falava assim para minha esposa, que até então era minha namorada. Olha, se sair o meu engajamento, porque depois de um ano, né, o soldado engaja, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar pelo menos 30%, 40% daquilo que eu ganho para investir em estudo. Vou fazer um cursinho, vou comprar livro, vou aprender. Este era o objetivo que eu tinha. E eu falei para ela, e se der, vou comprar uma motinha velha. Só para ir trabalhar, porque querendo ou não, eu pedalava 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Não era mole as coisas não, tenso. E eu falei para ela, olha, eu vou separar o dinheiro para estudar, e se sobrar, comprar uma motinha velhinha, usada, está ótimo. E muitos que trabalhavam comigo, muitos soldados da minha turma, eles engajaram, já pensaram que era o coronel. Já compraram Twister do ano. Eu lembro que tinha um amigo da minha turma que ele tinha um carro mais novo que o carro do capitão, meu comandante. Não tem como uma pessoa dessa não quebrar. Não dá. Eu lembro que eu falei, não, a prioridade é estudar. Eu lembro que com 19 anos eu comecei a fazer isso. Daí com 20 eu engajei. Em 2 anos e meio eu passei nos concursos o suficiente para estar estabilizado. Com 22 anos, se eu quisesse nunca mais pegar no caderno, eu não pegava. Porque com 22 anos eu já tinha conseguido uma estabilidade no serviço. E a maioria dos meus amigos, infelizmente, deu o período deles como soldado, 4 anos, foram embora, tiveram que vender o carro porque ainda não tinha conseguido quitar. Quebrados. Prioridade é fundamental. O que é prioridade para você? Carro ou casa? Às vezes eu não entendo. Pessoas têm um carro do ano e moram de aluguel. Você precisa ver o que é prioridade. Muitos cristãos, eles priorizam passivos. O que é um passivo? Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. É aquilo que te come suas finanças.
Em oposição a isso, tem os ativos, que é aquilo que de fato coloca dinheiro para você. Mas a maioria dos crentes, eles não tem ideia do que seja aplicação em renda fixa, renda variável, criptomoeda, ações, ETFs, não tem nem ideia. E por conta disso, só perdem. Hoje em dia você sabe, né? Se você deixar dinheiro na poupança, você perde. E a taxa de juros está tão alta, tão alta, tão alta, que até quem tem dinheiro investido em renda fixa em fevereiro agora, perdeu. Perdeu dinheiro. Tamanha é a taxa de juros. Agora imagina quem não tem dinheiro investido, quem tem o dinheiro apenas guardado, parado. Você está perdendo a cada dia mais. Então, se você quer de fato prosperar, meu querido irmão e irmã, você precisa entender que aluguel, carro, empréstimo, financiamento, essas coisas apenas tiram dinheiro de você. Portanto, é importante que você reavalie os seus gastos. Reavalie o que tem consumido mais dinheiro. Veja as prioridades que você tem colocado, porque Deus agia exatamente dessa forma. Na criação, em cada um dos dias, a Bíblia diz que Deus olhava aquilo que ele tinha feito e dizia assim: viu Deus que era bom. Ou seja, ele fazia e avaliava. Você precisa também fazer isso. Pare, avalie a sua vida financeira. Pastor, não está sobrando dinheiro. Mas você não marca nem o que você gasta. Como você vai saber para onde está indo? A primeira coisa é isso, comece a anotar. Hoje em dia tem tanto bloquinho, celular, aplicativo, que marca tudo, para você saber para onde vai. E você precisa avaliar, olha, eu preciso gastar com isso aqui? É necessário? Uma vez a irmã, ela me dizia, filho adolescente, filho não queria nada com nada, e escola particular. Ela, ó, pastor, eu gasto uma nota, a diretora fala que ele só vai lá para dormir. O dia inteiro dormindo. O cara acorda cedo em casa e vai para a escola para dormir. Eu falei para ela, irmã, faz educação domiciliar, já vai economizar mensalidade, uniforme, transporte. Não dou conta. Então põe na pior das hipóteses, escola pública, porque para dormir na escola particular e gastar dinheiro, dorme na escola pública, dorme sem gastar. Então, avalie. Como estão os meus gastos? Antes de comprar alguma coisa, pergunte, eu preciso? Eu posso? É necessário? Se você aprender a diferenciar necessidade de desejo, você já vai economizar uma boa grana. Porque a maioria das coisas que compramos não é necessário. Comida é necessário. Carne é desejo. Um ovo bem temperadinho supre. É a mesma coisa? Óbvio que não. Um carro, por vezes, usado, em vez de prestações de um carro novo, vale mais a pena. Ai, pastor, mas eu já vi gente falando assim, mas carro vai levar e vai trazer. Não importa o carro. Ih, que mentira que é essa? É ruim, hein? Depois que eu experimentei carro com ar-condicionado, Deus me livre ficar sem. É outra vida, é outra vida. Claro que é diferente, mas você precisa agir de acordo com a sua realidade. Organização e planejamento são fundamentais. Terceiro, terceira coisa importantíssima, se você de fato quer prosperar, deixar de ser pobre, você precisa aprender a ter criatividade. Você reparou que na criação, Deus, ele diversifica as coisas? Deus, ele não faz os animais todos iguais, nem os de mesma espécie. Pega os felinos, não são todos iguais, diferentes. Criatividade. O que é criatividade aplicando em nossa vida financeira? Ora, é você pensar quando ninguém pensa. É você agir diferente da boiada. É você fazer aquilo que talvez ninguém fez. É você tentar algo quando todos estão parados. Tinha um irmão, esse daí, falar para você, ele era ninja mesmo. Ele era mecânico. Aí falou que estava difícil ver como mecânico. Ele alugou uma banca em Aparecida. Ali ele começou a vender roupa. Ele começou a vender roupa, ele falou, e se eu fabricar roupa, eu vou ter um lucro maior? Começou a aprender a costurar para fazer suas próprias roupas. Aí, final de semana ele trabalhava lá, durante a semana vendia ovo. É se virar. Ser criativo, é aprender. Agora veja, a maioria dos jovens nossos aqui, o pai de vocês não é rico, você sabe disso, né? Ó jovens de nossa igreja,
Os pais de vocês são todos pobres. Sabendo disso, o que você está esperando para fazer algo, para aprender a ganhar dinheiro? Seu pai ganha o suficiente para sua família sobreviver. E você está esperando o quê? Para aprender a ganhar dinheiro. Hoje em dia há diversas formas. Uma que você que é jovem, você sabe, né? Você não é hóspede na sua casa. Não, você tem que ajudar. Aprenda. Hoje em dia a internet oferece inúmeros empregos, formas de ganhar dinheiro, que a pessoa não precisa nem de faculdade. Eu vejo, puxa, não sei se você já viu aquele podcast lá, Podpah, já viu? Que dois rapazes apresentam lá. 2 jumentos apresentam, eles não sabem nada. Eu vejo aqueles 2 rapazes, eu vejo, gente, que burro. Meu Deus. Uma vez um cara falou assim pro Igão: ah, porque eu trabalho lá na loja, não sei o que, games. E o que vende nessa loja? O cara foi ignorante também, né? Carne. Lá vende, é um açougue. Olha, a loja é alguma coisa, games, como que você pergunta o que vende? Mas eu vejo uma pessoa extremamente ignorante como esses. Conseguem fazer coisas e ganhar dinheiro na internet. Por que vocês não conseguiriam? Mas é necessário se esforçar, ser criativo. Há inúmeros trabalhos que você não precisa nem de faculdade, ensino superior, nada. Nem a sua cara precisa aparecer, sabia disso? Nem você precisa aparecer. Portanto, para deixar de ser pobre, é necessário que você haja. Deus, para ser criativo, Ele disse assim, que haja luz, que haja relva, que haja animais. Você precisa aprender a abrir a boca, pedir oportunidade, pedir para trabalhar. Isso não é vergonha. Se você deseja aprender, você precisa chegar em alguém que sabe aquilo que você quer e falar para ele, me ensina, me ensina. Você já pensou em trabalhar de graça para aprender algum ofício? Pastor, nem relógio trabalha de graça. Faça isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir alguma coisa. Eu falo por experiência. Meu filho mais velho, ele tinha 14 anos na época. Eu levei ele num depósito de material de construção, perto de minha casa, e disse lá para o meu amigo, olha, coloca ele para trabalhar aqui 1 mês, sem pagar nada para ele. Primeiro para ele aprender coisas de homem, né? Depósito, aqui ó, é carregar cimento, carregar cal, ferramenta, pá, chave, precisa, homem precisa aprender essas coisas. E eu falei para ele, deixa ele 1 mês com você. Se depois deste 1 mês você não quiser ficar com o serviço dele, não tem problema nenhum, mande-o de volta para casa, esquece, negócio de justiça, não vou fazer nada disso, é só para ele aprender, mas deixa ele 1 mês lá. O menino ficou 2 anos e meio trabalhando no depósito, saiu de lá só porque ele quis. Mas como que ele começou? Trabalhando de graça. Fiz isso novamente depois com ele mais à frente, levei na loja, instrumento musical, coisa que ele gostava, falei, olha, meu filho gosta disso, deixa ele trabalhar 1 mês de graça, se gostar, ele fica. Trabalhou durante mais um grande período. Experimente fazer isso, levar o seu filho ou você mesmo. Ofereça. O irmão Thomas não está aqui hoje, mas estava na oficina dele esses dias, e ele, com um rapazinho muito prestativo, trabalhando lá, jovem, acho que não tem nem 18 anos, 16, 17, alguma coisa assim. E eu estou vendo o rapaz esperto, ligeiro. Eu falei, Thomas, você falou que a oficina está devagar, e você está até contratando gente agora? Eu falei, não, pastor, ele veio que se ofereceu para trabalhar. Perguntou para mim, olha, eu estou fazendo curso técnico de mecânica, só que eu preciso aprender a prática. Tem como eu trabalhar meio período para o senhor? Não precisa nem pagar. Eu falei, gente, isso aí que é a vida, hein? Trabalho. E pode ter certeza, está aprendendo. É assim que funciona. Ai, pastor, mas eu não gosto dessas coisas. Netflix e celular o dia inteiro rodando aquele Reels lá, você gosta, né? Sair para pedir emprego, não. É por isso que é um falido. Por isso que você é um quebrado. Se você não mudar os seus hábitos, você vai terminar os seus dias medíocre. Tenha disposição. Tenha disposição para começar pequeno. Porque via de regra, é assim que funciona. Nada se começa grande. Se você não é filho de rico, que te dá uma empresa de mão beijada, assim como Silvio Santos deixou para os filhos dele, você vai começar pequeno. Mas a criação foi assim.
Começou com Adão, depois com Eva e depois virou todo mundo. Por que você quer começar grande? Tudo se começa pequeno. Grandes empresas começaram minúsculas. Se você ler a história das grandes empresas dos Estados Unidos, a maioria delas começou, sabe onde? Garagem. Garagem. Amazon, Apple, Disney, Microsoft, Google. Começo minúsculo. Lembra aquele jovenzinho, Mark Zuckerberg? Quando ele começou uma rede social chamada Facebook, ninguém dava nada para ele. Hoje em dia, caiu o Facebook e o Instagram. Dá tremedeira no povo. Ai, meu Deus. Não vive sem o negócio que o rapaz criou. Mas como que ele começou? Pequeno. A história do fundador das Casas Bahias também é interessante. Samuel Klein. Ele veio do Holocausto. Literalmente. Ele, se eu não me engano, e seu pai sobreviveram, ele e sua mãe, não lembro. E o resto da família, todos foram mortos. Aí, então ele vem do Holocausto, vem para o Brasil, começa a vender de porta em porta, ou servicinho, bate a porta, quer comprar cobertor? Quer comprar fronha? Quer comprar lençol? Aí então ele ele inovou, na verdade, para a sua época, né? Que foi fazer o crediário, até então não existia isso. Ele falou, eu vou vender para você, mas paga aí, em 5 vezes, 7 vezes. Então ele começou a vender, principalmente para muitas pessoas que eram do Nordeste, da Bahia. Aí ele colocou o nome, né, para homenagear eles, Casas Bahia. Mas ele começou como? Batendo de porta em porta. Servicinho vergonhoso. Mas deu no que deu. Hoje em dia, pode ver, quase todos aqui, você vai comprar alguma coisa, você pode não comprar nas Casas Bahia, mas que você olha o preço lá, você olha. Claro que olha. Ainda que não compre lá. Começou de porta em porta. Silvio Santos, o homem do baú, começou da mesma forma. Pequeno. Só que eu sei que dando esses exemplos aqui, você pensa assim, pastor, mas o senhor está dando exemplo de pessoas distantes. Bill Gates, Google, Mark Zuckerberg, Silvio Santos, Samuel Klein. Vou dar um exemplo para você de um irmão aqui de nossa igreja. O Tiago, que é o tesoureiro, ele era militar junto comigo, né? Ele é até hoje. Só que eu lembro que há 18 anos atrás, ele, junto com o irmão dele, mais velho, ele trabalhava, fazia alguns eventos ali, animava a festa. Daí então ele foi trabalhar por conta. Eu lembro que quando ele começou a trabalhar, fazendo palhaçada, literalmente, ele tinha 2 fantasias. Uma colorida e uma preta e branca. Para quê? O aniversário era da Minnie. Aí eu vou com a colorida. O aniversário era do Corinthians. Eu vou com a preta e branca. É só isso que ele tinha. E o primeiro aniversário que ele fez foi do Cauã, de 1 ano. Lembro até hoje. Aí, trabalha. Aí coloca a esposa para trabalhar com ele. Aí ele faz a palhaçada, interte as crianças, faz isso, faz aquilo. E a esposa pinta o rostinho das crianças. Nossa, começou a funcionar. Aí contrata uma pessoa para trabalhar, contrata outra para trabalhar. Tem os cílios. Põe os cílios para trabalhar. Ele me dizendo essa semana que ele já fez alguns eventos, de ter que alugar ônibus para levar 50 pessoas de uma vez para trabalhar para ele. Todos que é personagem da Disney que você imagina estavam dentro do ônibus. Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Capitão América, Thor, por aí vai. Já teve eventos que ele fez de ter que gerenciar 70 pessoas. Mas como ele começou? 2 fantasias, uma colorida e uma preta e branca. Mas começou. É necessário que se comece. Na parábola dos talentos, quem enterrou o talento foi aquele que recebeu 1. Esse aí enterrou. Porque dedicar para algo pequeno, se você não dedica para algo pequeno, este pequeno nunca vai crescer. É importantíssimo que você tenha criatividade, que você comece. E quarto, para encerrar, põe ele, por favor. Quarto princípio, fazer com excelência. E quando eu digo fazer com excelência, não importa o seu ofício, não importa o que você faz, não importa onde você trabalha, fazer com excelência. É isso que nós vemos na criação. Deus, primeiro dia,
ele faz as coisas, olha para trás e diz: viu Deus que era bom. Você, quando você termina o seu dia de trabalho, você consegue olhar para trás e dizer assim: foi bom, foi produtivo, fiz o melhor que eu podia. Não importa se você tem algo próprio, se você é funcionário de uma empresa, funcionário do governo, do estado, federal, não importa. Você consegue terminar o seu dia e dizer assim: o que eu fiz foi bom? Porque do contrário, você pode ser fiel com o dízimo, mas se você trabalhar de forma porca, você não vai avançar. Não vai. É necessário que se trabalhe com excelência. Ainda mais nós que somos cristãos. Ficar fingindo que trabalha, que é coisa mais terrível que isso. Gastar o tempo no trabalho. Você está enganando a Deus em primeiro lugar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18, a palavra diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Olha o que Paulo diz. Aqui ele está falando em relação ao presbítero, ao pastor, mas o princípio se aplica a todos. O presbítero que preside bem, que se afadiga. Se afadigar é o quê? É de fato trabalhar além da conta. Porque a fadiga vem disso. Ai, trabalho 8 horas por dia, estou cansado do ar-condicionado da empresa. Pelo amor de Deus, isso não é se afadigar. Se afadigar é trabalhar até cansar. É igual exercício físico, já viu? Exercício físico, às vezes, né, eu estou fazendo com os meninos lá em casa, ou no parque. Aí eu estou lá, daí ele termina de fazer a série de flexão, tal coisa, e termina sorrindo. Já fiz a minha. Você não cansou? Eu falei, não. Então não adiantou nada. O exercício que de fato ele funciona é aquele que você termina gemendo, né? Ai. E isso aí funciona. Em relação ao trabalho, é a mesma coisa. Devem ser considerados merecedores de dobrados, né? 2 vezes. Presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra. Se você de fato faz algo com excelência e trabalha bem, se afadiga, a consequência quase que natural é você prosperar. Eu lembro quando eu morava em Guaratinguetá, na praça, tinha alguns carrinhos de pipoca, mas tinha um que era com uma fila enorme. E eu olhava, mas por que esse aí é grande, né? O pessoal burro aqui, ó, compra nesse aqui, a fila nem tem fila. Aí eu comprei nesse aqui que não tinha fila, comprei no outro que não tinha fila. Daí um dia eu inventei de pegar a fila, né? Falei, vamos lá. Na hora que eu comi a pipoca, eu falei, nossa, agora eu sei por causa da fila. É melhor fazer algo bem feito. Se você faz algo bem feito, nunca vai faltar trabalho para você. Para prosperar é necessário 2 coisas: acordar cedo, trabalhar duro. Duro. Não importa o que você faça. Se você for um bom pedreiro, um bom eletricista, um bom mecânico, um bom vendedor, se você trabalha com excelência, nunca vai faltar serviço. Eu sempre dou exemplo do irmão Edivaldo aqui, né? Pode ver. Quando você liga para um pedreiro e o pedreiro está sempre disponível, desconfia, né? Como assim? O cara nunca tem serviço? Agora o Edivaldo só está com a agenda para 2030, Edivaldo, não sei, né? Se quiser serviço da Edivaldo 2030. 2030 é brincadeira. Mas quem trabalha bem é assim. Pior que está com um serviço grande lá mesmo, vai demorar. Daí outro que espere. Mas pedreiro bom é assim. Quem trabalha bem é assim. Não faz corpo mole. Se você faz isso, se você trabalha bem, nunca vai faltar trabalho. Deus, ele fez o melhor dele. Você está dando o melhor no seu trabalho? Você tem feito aquilo que de fato você pode? Você tenta ir além e você consegue olhar para trás e dizer, puxa, o dia foi produtivo. Faça essa pergunta toda vez que terminar o seu expediente. Você vai ver. Muda a nossa perspectiva. É claro, né, não é ficar se comparando com os outros e tal. Por mais que a comparação, por vezes, eu acho até ela boa. Por que eu digo boa? Cristiano Ronaldo e o Messi, talvez os 2 melhores jogadores aí da nossa era. Eu acho o Messi muito melhor. Só que o Cristiano Ronaldo, ele é sem sombra de dúvida, talvez um dos melhores atletas que nós já vimos, em termos de dedicação,
compromisso, cuidado com o corpo. Esses dias eu vi um jogador mais velho, que estava num resort com o Cristiano Ronaldo de férias, e ele falou que nas férias o rapaz ia 2 vezes por dia na academia, de férias. Tá, por isso está com aquele shape lá, né, todo trincado. Só que, por que eu acho que é extremamente grandioso aquilo que ele faz? Porque ele conseguiu, durante anos, competir com o Messi, que é um talento puro, espetacular. E como alguém sem tanto talento consegue disputar com alguém talentosíssimo? Dedicação, esforço. E ele, numa entrevista, ele dizia assim, as pessoas falam, olha, por que você treina tanto? Ele falava, eu preciso treinar. O Messi está aí, ele me motiva. Ou seja, ele colocava outra pessoa como exemplo, para tentar chegar naquele objetivo ali. Então, se você parar para ver, você pode ter essas pessoas, né? Ah, mas pastor, não cheguei lá. Mas tenha pessoas que você se espelhe, vai te ajudar a avançar, a prosperar, a ser o melhor de você mesmo. E é interessante a gente ver que, por exemplo, a parábola dos talentos, Deus ele não comparou o que um fez com o que o outro fez, mas ele comparou a pessoa com ele mesmo. Olha, por que você não fez mais? Por que você não fez o seu melhor? Então é fundamental que nós venhamos a terminar o dia dizendo, foi o meu melhor? Ou hoje eu fiz corpo mole, dei uma enganada em mim mesmo? Meu trabalho hoje em dia, os meninos vêm lá, né? Hoje não tem ninguém me cobrando o horário que eu acordo, o tanto que eu estudo. Não tem. Disciplina é fundamental. E por vezes eu termino e falei, nossa, puxa vida, não acredito que eu perdi tempo com isso, poderia ter feito diferente. Assim deve ser na nossa vida. E para encerrar, é fundamental que nós aprendamos também a ter generosidade. Sabe por quê? Veja, Deus fez todas as coisas, desde o primeiro dia até o 6º, quando Ele fez o homem. E Ele faz o homem, e o primeiro dia de Adão, qual é? É o 7º, dia do descanso. Você imagina Adão todo motivado? E aí, Senhor, e aí, o que tem para fazer hoje? Põe nome nos bichos? Quem faz o quê? Não, calma aí, Adão. Folga. Descansa. Fiz tudo isso para você vir aqui desfrutar comigo. Deus foi extremamente generoso. E a generosidade é uma característica de toda a Escritura. E eu vou além. Não só toda a Bíblia. Se você ler os livros de finanças, os mais conhecidos aí, né? Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia e tantos outros, você vai ver que todos esses livros, eles falam a respeito de generosidade. No Homem Mais Rico da Babilônia, o autor fala sobre o dever para com os deuses, até eles tinham o dízimo deles, e fala sobre a importância de ajudar os necessitados. Até os ímpios, até os pagãos falam em generosidade. É claro, a diferença nossa para eles é a nossa força motora. Nós não devemos ser generosos para ter mais, mas saber que é mandamento. Se formos generosos, estaremos obedecendo a Deus, e quanto melhor administrarmos a nossa vida financeira e tivermos mais vamos poder ajudar aqueles que precisam, mais vamos poder ajudar, vamos poder tirar o peso daqueles que estão aflitos. Isso é fundamental. Deus, Ele nos dá salvação, nos dá saúde, trabalho, e nos ordena que devolvamos a Ele 10% daquilo que nós ganhamos. Muitos conseguem ser ingratos e avarentos, a ponto de não conseguir devolver nem a mínima parte para o Senhor. Eles entram numa sociedade a qual Deus deu tudo, e eles querem ficar com todo o lucro, não querem nem devolver 1/10. Isso é muita ingratidão. O dinheiro, ele é como um adubo, ele amontoado fede, mas quando você espalha, ele de fato fertiliza. E se você quer de fato aprender a prosperar, deixar de ser pobre, como eu disse nessa mensagem, é fundamental que você siga esses princípios aqui. Haja com sabedoria. Este é o livro que vai nos dar sabedoria. Provérbios, se você puder ler pelo menos um capítulo por dia, pode ter certeza, vai te ajudar muito.
Age com sabedoria, seja organizado, tenha objetivos, seja criativo e aprenda que tudo que você faz, você deve fazer o seu melhor, fazer com excelência. Fazendo assim, você glorifica a Deus e, consequentemente, também prospera.